Oi gente, eu sou a May do Conde Jack e como prometido no vídeo de avisos, hoje eu vou responder algumas perguntinhas sobre o Slenderman. Eu fiz um post aqui na comunidade do meu canal pedindo para vocês me enviarem algumas dúvidas sobre o Slenderverso e vocês me enviaram 13 perguntas interessantes. 13 é um número peculiar, mas enfim, vamos começar. Primeira pergunta! Lynette Damon. Slenderman, o que você faz com as crianças na floresta? É uma pergunta cheia de história, Lynette. Eu adorei. Bom, como eu expliquei pra vocês no meu especial do Slenderman, a primeira aparição dele foi no concurso de fotografias manipuladas. Nas imagens usadas, Slenderman é retratado ao redor de crianças e adolescentes, e isso foi a base de criação dos seus primeiros contos. Uma figura humanoide alta que usa um terno e é avistada em fotografias de crianças e jovens que desapareceram misteriosamente. Essa cultura de um homem estranho e assustador que leva crianças embora é retratada em contos e lendas urbanas ao redor do mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Velho do Saco. E Slenderman, em sua primeira aparição, trouxe consigo essa visão clássica. Claro, existem outras teorias que fariam sentido no Slenderverso. O Slenderverso é um universo fictício onde histórias e experiências sombrias de várias pessoas se misturam e coexistem. Todas elas, obviamente, giram em torno de Slenderman. Há muitas teorias, mas uma das que eu acho mais interessante foi a que eu ouvi uma vez num vídeo do Ambu, onde ele falava que o Slenderman caçava crianças para absorver a energia vital delas. Por que crianças? Porque a energia tende a ser mais pura e inocente. Essa ideia de sacrificar algo puro e sem pecado para se conseguir algo poderoso em troca tem vertentes culturais e religiosas que rondam o mundo todo. Bora pra próxima! Eu selecionei 2 perguntas para responder juntas, porque o objetivo delas é o mesmo. Dica R. Na sua opinião, o que é Slender? Um ser étereo? Um alienígena? Uma entidade? Um demônio? O que você acha que são os objetivos dele? E outra, você acredita na existência dele? Clark Hinze. Se eu lhe perguntasse como seria possível o Slenderman existir, o que você responderia? Como você explicaria a sua existência? Olha, na minha opinião, que é baseada na forma que ele é retratado no Slenderverso, e também na forma que o Carl Sagan explica a quarta dimensão, ele é uma entidade cósmica de um outro plano dimensional. Nós não sabemos o que ele exatamente é, nem os seus objetivos reais. Ok, e onde a ideia do Carl Sagan se encaixa nessa situação? Hora da ciência. Nós vivemos num plano de 3 dimensões, dimensão espacial. Tem um vídeo no YouTube onde o Sr. Sagan explica como um ser da terceira dimensão seria visto em uma dimensão bidimensional, e como um ser da quarta dimensão seria visto por um ser tridimensional. Eu vou deixar na descrição se vocês quiserem ver depois. Imaginem, Slenderman é uma entidade de uma dimensão espacial superior à nossa. Então, obviamente, se ele fizer contato com a gente, não há uma forma dele se materializar como ele realmente é. Então, o que ele precisa fazer? Ele só vai conseguir ser avistado em 3 dimensões. Então, para que ele não pareça simplesmente uma matéria desfigurada e irreconhecível, ele usa de suas habilidades para tentar se materializar como um ser tridimensional. E é assim que o vemos. Entretanto, mesmo tentando se parecer com a gente, ele ainda não consegue se materializar por completo ou passar mais do que alguns segundos visível até se tornar uma impressão distorcida e desaparecer. E isso deve ser porque as leis da física que existem na nossa parte do universo o impedem de ter algum controle sobre o que ele pode fazer. Isso dá a entender que ele não é onipresente e nem onipotente. Ele tem as suas limitações. Agora, se eu acredito que ele existe... não. Mas de tanto estudar sobre ele, eu posso afirmar que andei tendo vários sonhos bizarros relacionados a lugares onde a presença dele é bem forte, e eu confesso que isso me assusta às vezes. E por último, o que deveria acontecer para o Slenderman se tornar real? Eu acho que a única forma da criatura se materializar para algo ou alguém seria por meio de uma tulpa. Tulpas são entidades criadas a partir da materialização de energias surgidas de um conjunto de pensamentos providos de algo ou de alguém, ou um coletivo. Pesquisem mais depois se vocês quiserem saber a respeito. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo o que eu disse até agora. Próxima pergunta. Shota Mil Grau perguntou: eu só tenho uma pergunta. Qual é a do terno? Bom, após eu explicar tudo isso, fica até simples de responder. Ele apenas quer se parecer mais com os seres humanos. E num conceito de moda, o terno é uma peça que fala visualmente sobre alguém. Um terno é sinônimo de formalidade, elegância. Ele é usado para ocasiões onde se quer passar uma boa impressão, confiança, respeito. Tanto pessoas boas quanto pessoas ruins usam terno.
E tem mais, o significado etimológico da palavra eterno é exatamente isso, suavidade, algo que desperta interesse ou afeto. Isso segundo o dicionário do Google. Próxima! A Clark fez outra pergunta. Se você pudesse perguntar algo ao Slender, o que você perguntaria? Bom, eu acho que eu perguntaria... Por que eu? Próxima pergunta! A GNSA Studio perguntou, por que ele precisa de proxies? E o Elias Albert também perguntou. Eu vou responder essas duas perguntas juntas porque elas tratam da mesma coisa. Primeiro, proxies são basicamente recipientes humanos usados e controlados psiquicamente por Slenderman. Eles são como uma rede de conectores que compartilha e transmite informação. Uma das suas habilidades é a hipnose e o controle da mente, e ele usufrui disso para nos controlar e fazer o trabalho dele. Uma proxy pode ter ou não consciência própria. Vai depender da relação que ela estabelece com a criatura. Por causa disso, muitas proxies costumam ter distúrbios severos de personalidade e outros problemas psicológicos. Agora, como ele escolhe as suas vítimas? Não se sabe, mas eu tenho duas teorias. Pessoas que ele sente ou enxerga um potencial específico, algo tipo que faz ele querer ter controle sobre a pessoa. E se for uma criança, pode levar o tempo que vai da infância à fase adulta. Pode ser também pessoas com o psicológico enfraquecido e abalado, já que essas são mais fáceis de se manipular e transformarem em subordinados fiéis. Pelo menos eu falo isso baseado em tudo que eu sei a respeito. Ao mesmo tempo, essas duas situações coexistem. Afinal, alguém que passa a vida sendo perseguido por uma figura bizarra tende a se tornar uma pessoa abalada e frágil emocionalmente, que não tem controle da mente e nem das emoções. É basicamente isso. Próxima pergunta. JKR fez 4 perguntas e eu acho que eu já tô na terceira, não me lembro. Por sinal, você tem algum relato de terror ou algo ligado ao sobrenatural, ou talvez até um sonho, no caso um pesadelo? Eu acho que daria um bom vídeo, tá aí uma ideia. Realmente eu daria um vídeo bem interessante. Eu tenho muitas experiências bizarras em sonhos desde criança. Eu costumo sonhar com os mesmos lugares e é sempre uma impressão de uma vida diferente. Eu sempre vivo encucada com isso e eu acho que se eu pensar demais eu surto. Mas eu gostei muito da pergunta. Se vocês também gostaram, comentem e me digam o que vocês achariam de vídeos desse tipo aqui no canal. E se vocês assistiriam também, tá bom? Próxima pergunta. Senhorita A Slendrina é real? Muitas pessoas talvez não saibam quem é a Slendrina, mas eu vou explicar brevemente antes de responder. A Slendrina é uma personagem de jogos de terror. Ela tem uma mistura visual de Jeff the Killer com Slenderman. É horripilante. O estilo de jogo dela é igual ao jogo do Slenderman. E sobre ela existir, eu acho que não. Mas cuidado! Quando você tende a ter medo demais de algo, as energias negativas podem se materializar e se transformar naquilo que você mais teme. Talvez até por meio de uma tulpa. Ou talvez ela seja real e esteja te observando nesse exato momento. Nika Animações e o JKR fizeram perguntas relacionadas ao Slenderverso, e eu vou respondê-las juntas também porque elas meio que se combinam. Nika, como o administrador criou a Collective e com que propósito? JKR, por que a galera da Collective não consegue pegar o diário do Carl? Primeiramente, salve Nika. A Collective é uma coleção fechada de proxies que difere das demais. E, juntas, elas fazem um estrago danado. Elas devem ser as proxies que mais assustam no Slenderverso, ou as mais inteligentes e misteriosas. Eu particularmente tenho medo do Observador. Ainda não se sabe ao certo como eles surgiram, mas eles se concentram na família e amigos próximos de Noah, devido a alguma estranha conexão. A Collective estar ligada à família de Noah por gerações é um mistério que até o momento não foi revelado. Isso porque a série ainda está em desenvolvimento. Sobre os objetivos deles, eles devem ter vários motivos, mas o principal no momento é conseguir o diário do Carl. Ok, mas por que eles simplesmente não conseguem pegar o diário? Simplesmente porque não dá. O diário só pode ser transferido para alguém voluntariamente, e não há nada de místico que consiga quebrar essa regra. Nem o Slenderman, nem a Collective. E todos nós que assistimos a série, a gente tá muito curioso para saber o final e o que objetivo misterioso tem por trás do diário. Próxima pergunta. O JKR perguntou, e a pergunta que não quer se calar é: o que carambola significa a arca? Beleza, é uma arca, mas que arca, aonde fica, qual é a função e por que é tão importante? Manda beijo pra mim, por favor, amo seus vídeos. Beijo! Essa pergunta é uma pergunta referente à websérie mãe do Slenderverso, a Marble Hornets, a primeira a citar Slenderman como uma entidade sombria e maligna que precisa dos seres humanos para alguma coisa. Que Ark, ou a Arca,
nunca ficou clara de verdade, desde os fins dos vídeos que tem visíveis no canal da Marble Hornets. É isso aí, gente. Existe uma série de vídeos privados no canal da Marble Hornets que só quem tem o link consegue assistir. O motivo? Vocês vão ter que descobrir, porque eu também não sei. Continuando. Ninguém sabe ao certo o que ela é. Primeiramente, a expressão da arca faz referência à história de Noé, um herói bíblico que construiu ela e ajudou a salvar a criação de Deus do dilúvio, que lavou a terra há muito tempo atrás. O dilúvio foi um castigo do Senhor para os homens maus, que faziam proveito ruim de toda a sua criação. Ao final do dilúvio, um arco-íris surge no céu simbolizando a arca eterna. Um arco-íris surge no céu simbolizando a aliança eterna que Deus faz novamente com a existência, prometendo nunca mais inundar a terra com água. A arca carrega consigo umas ideias de salvação, mas no Slenderverso, ela é referida como duas partes opostas de um todo. De um lado, a arca seria vista como um plano espacial místico que existe para a salvação de toda a existência. Um lugar onde o Slenderman nunca seria capaz de entrar, e mais ninguém sofreria em suas mãos. Do outro lado, a arca é o lugar onde o operador habita e tem controle sobre tudo e todos. Como se ele fosse um deus ou um precursor daquele lugar. Ou até pior, a arca pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Nossa existência, inclusive, pode estar bem no meio delas. Aliás, vocês já pararam para pensar que o nome do Noah, o protagonista da série Treble 12, é a escrita inglesa para o nome de Noé? Próxima pergunta, e última também. Jeff, como fazer um ritual de oferendas? Olha, o que tu tá aprontando? Essa pergunta, eu não sei se tem a ver com o Slenderman, mas saiba que qualquer ritual de oferendas tem um retorno, e ele pode ser bom ou ruim. Então eu aconselho você nunca fazer nenhum ritual ruim, porque mais tarde aquilo que você invocou volta pra te pegar. Agora, se for de coisas boas, você vai usar apenas coisas boas. Eu não posso me estender muito nesse assunto aqui no vídeo, mas quem sabe futuramente eu faça algo relacionado a isso, tá bom? Enfim, gente, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem a fim de fazer mais algum quadro sobre perguntas, é só me falarem nos comentários, e daí futuramente a gente pode falar sobre outros temas também. A princípio era isso. Eu espero que vocês deixem like, compartilhem, tenham gostado do formato do vídeo, que é meio que um podcast, e é isso. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau! Eu gostaria de falar também que eu adoro responder perguntas sobre o Slenderverso. Se caso vocês tiverem mais algumas outras dúvidas diferentes e queiram alguma parte 2 relacionada a uma pergunta só sobre o Slenderman, é só me falarem nos comentários também, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada aos 3.000 inscritos e todo mundo que acompanha e gosta dos vídeos. Nos veremos em breve. Até mais!